Bonjour à tous et merci de nous rejoindre. Nous sommes en direct de la plateforme Libikunkul, Mbemboual. Nous recevons l'une des grandes figures symboliques de la lutte de libération nationale du Cabinda. Il s'agit en effet du chef d'état-major général des forces armées cabindaises, le général Stanislau Miguel Boma, que nous allons interviewer en portugais. Bom dia, meu general. Chamo-me Alexandre Jorge Poit e trabalho pela plataforma Libikunkul, Mbemboual. Como sabe, sou de expressão francesa, mas vamos forçar em português. Vamos começar pelas apresentações, por favor. Bom dia, senhor jornalista. Bom dia, Cabinda. Bom dia a todos os ouvintes. Chamo-me Stanislau Miguel Boma, mais conhecido por aparência. Sou chefe do Estado-Maior-Geral das FAC, Forças Armadas Cabindesas. O que significa aparência? Desde quando está incorporado nas Forças Armadas e em que circunstâncias foi isto? Isto significa simulação. É alcunha de guerra. Ingressei-me em 1976, logo depois da Guerra Clássica. Foi praticamente no início da guerrilha, quando sou enrolado no cortejo das populações, escapando-se dos confrontos armados na região de Nkutu. E em que ano foi nomeado como chefe do Estado-Maior? Houve outros antes do senhor? Se sim, quais foram? Parti do escalão inferior. Primeiro, soldado. Depois, chefe de secção, esquadra, chefe de esquadra, secção, companhia, passando por comandante do batalhão e por outras funções administrativas antes de ser elevado a comandante da região. Daqui, sou chamado para ocupar o cargo de chefe do Estado-Maior-Geral em 1996 e secretário de Estado para a Defesa. Os meus predecessores na função de chefe do Estado-Maior-Geral começam por Inácio Quivila, passando por Vítor Jorge Gomes da Selva, Alexandre Bach Stick, até Francisco Luemba Lázaro. Admito que escreveu toda uma página histórica com arma na mão. Será que houve tréguas ao longo do percurso? Se sim, quando é que foi isto e como passaram as negociações políticas? Por que razão chumbaram? Bom, para começar, teve lugar o cessar-fogo provisório de Sáfrica, em Cabinda, na presença do contingente cubano aliado de Angola em Cabinda. Isto foi em 1985, com praticamente 2 anos de encontros entre delegações da FLEC-FAC e do governo angolano à procura de uma saída pacífica ao conflito. No centro das negociações, a FLEC-FAC remeteu 17 pontos, resumindo um cronograma político que começa pelo cessar-fogo, passando por discussões políticas, explicando a retirada gradual das Forças Armadas Angolanas de Cabinda até a organização das eleições para Cabinda e pelo povo de Cabinda. A parte angolana, que sempre apostou por uma simples rendição, violou o cessar-fogo. Tiveram também lugar encontros nas zonas libertadas com delegados do regime de Luanda, em Libreville, entre o governo angolano e a FLEC-FAC, e por último em Paris, entre o presidente José Eduardo dos Santos e o presidente da FLEC-FAC, Enzita Henriques Thiago. Com evidência, foram também esforços em vão, porque Luanda está mais apostado por uma solução militar. Uma outra trégua teve lugar em 2010, na sequência do acidente em que foi vítima a seleção togolesa ao CAN, organizado por Angola. Os encontros foram um verdadeiro braço de ferro. De um lado, Luanda exigindo uma rendição e do outro lado, a FLEC-FAC reclamando negociações políticas sérias entre a parte cabindesa e o governo angolano para a autodeterminação de Cabinda. Em suma, todas essas tentativas fracassaram por falta de vontade política da parte angolana.
Voltemos à atualidade. Por que razão o presidente angolano nega a existência do conflito armado em Cabinda depois de tanto derramamento de sangue todos esses anos? Os angolanos são de natureza um povo bárbaro. Não têm humanismo. A violência está no seu ADN. Veja só a insensibilidade dos seus dirigentes e, em particular, do presidente angolano. Não têm remorsos na consciência por tanto prejuízo humano na guerra injusta que levam em Cabinda. Para nós, é um mal necessário, porque essa declaração é um apelo indireto ao povo de Cabinda e à juventude cabindesa para a libertação de Cabinda. A FLECFAC considera essa declaração como um despertar, porque os cabindas dormem na forma. Meu general, pode me explicar sobre a rendição de 6 dirigentes da FLECFAC de que se fala na imprensa angolana nestes últimos tempos? Um ditado diz: enquanto os cães ladram, a caravana passa. Isto quer dizer, enquanto os cabindas estão mergulhados nas querelas intestinas, os serviços de inteligência de Luanda fazem o seu trabalho de infiltração a fim de destruir a resistência cabindesa a partir de dentro, e o resultado é o que estamos a ler na imprensa estatal angolana. O povo está vendo desfilar na televisão homens de fato e gravata, denegrindo a imagem da resistência cabindesa. Vê-se bem como é que teceram essas encenações que mal dissimulam compromissos e conluios para sabotar a luta de libertação de Cabinda. Mas são manobras que não resolvem o conflito histórico de Cabinda. Muito pelo contrário, isso nos leva a compreender a importância da nossa liberdade. Que impressões tem do projeto-lei que a UNITA quer defender no parlamento angolano sobre Cabinda? Não é uma boa coisa? Boa pergunta. É claro que não. Primeiro, Cabinda não é Angola. São 2 territórios e 2 realidades distintas. Angola está em paz, enquanto Cabinda continua em guerra. Nenhum partido angolano quer a independência de Cabinda. Para eles, Cabinda é colônia de Angola. Isto está evidente nos seus discursos e atitudes. No que toca ao cessar-fogo que teria sido decretado pela FLECFAC, pensa que tem um sentido político e que impacto tem? A FLECFAC não está implicado nisso. A propaganda não é do nosso hábito. De qualquer maneira, essa ideia não faz sentido nenhum neste momento. É como se os dirigentes angolanos nos tivessem convidado em volta de uma mesa negocial para pedir a nossa opinião. E se mesmo se pedissem a nossa opinião, a nossa resposta seria começar por resolver o problema. Como podem notar, com declarações como a do presidente angolano sem qualquer consideração pelas vidas humanas ceifadas na guerra, ainda estamos longe da paz, pelo que não temos escolha, pois a liberdade não tem preço. Quero confirmar diante da opinião pública que não existe qualquer forma de cessar fogo em Cabinda. Mas que espera o povo de Cabinda como solução ao seu problema? A questão é simples. O povo de Cabinda quer a sua independência. Em caso de contestação, por que razão não se organiza um referendo de autodeterminação para permitir ao povo de Cabinda de escolher entre a sua soberania e a integração em Angola? Se não querem se render, com que meios
pensa prosseguir com a resistência. 50 anos de heroica resistência ao exército regular angolano com equipamentos ou equipamento moderno não é algo fácil, mas estamos aqui resistindo. Sabe por quê? Porque os angolanos tentam combater o ideal de um povo determinado para a sua libertação. A história nos diz que o ideal de um povo é uma muralha indestrutível. Isto é certo e os angolanos sabem isso. Se queremos ser independentes, eu acho que devemos aprender a contar primeiro com as nossas próprias forças, antes de contar com ajuda estrangeira. Se não acatarmos esse princípio, mesmo depois da vitória, continuaremos dependentes, como a África dita independente continua neocolonizada até hoje. Tem contactos com o M23? Nós estamos à procura de alianças e de ajuda, mas é preciso saber onde meter o pé. Por exemplo, nós não vamos contactar uma pacaça com patas de argila só porque queremos ajuda. Não. Se alguém tem contactos individuais com essa gente, não sabemos. Mas a FLECFAC nada tem a ver com M20 ou M23. Meu general, chegamos praticamente ao fim da nossa entrevista. Gostaria de saber se tem uma última mensagem ao povo de Cabinda, aos dirigentes angolanos e à comunidade internacional. O tempo da escravatura e da colonização passou. Queremos uma África independente e soberana com Cabinda dentro. Mas isto não quer dizer que não teremos coabitação e cooperação multiforme com Angola, em particular, a África e o mundo em geral. Em seguida, vai um apelo de vigilância e de mobilização a todo o povo de Cabinda de se mobilizar e reclamar alto e forte a sua autodeterminação política, sem a qual não haverá paz verdadeira no território de Cabinda. Para a juventude cabindense, o futuro pertence aos jovens. Não devem ter medo, porque o medo não liberta. Devemos assumir o nosso destino em mão. Para a sociedade civil, é inconcebível dizer que amamos Cabinda pela boca ou pela traição, mas sim devemos amar Cabinda por atos através dos quais medimos o grau do patriotismo que cada um de nós tem por Cabinda. A liberdade não tem preço e a dignidade não é negociável. Peço renascermos com essas duas palavras na consciência: liberdade e dignidade. Para as facas, a união é a nossa força. Unidos vamos libertar Cabinda, em vez de servir divisões egoístas, manipulações e interesses neocolonialistas. Para os dirigentes angolanos, pedimos fazerem prova de maturidade e de sabedoria africana para evitar mais derramamento de sangue, porque os cabindas não vão abandonar o nobre combate pelos seus direitos. Para a comunidade internacional, particularmente a África, pedimos cessar a política de 2 pesos e 2 medidas de que Cabinda sempre sofreu ao longo dos anos. Pedimos que justiça seja feita ao povo indefeso de Cabinda. Cabinda, pátria imortal, vive e viverá. Obrigado, meu general, de nos ter acordado o seu tempo precioso. O prazer foi meu.